pessoal, bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula então de tópicos. A gente tem, pessoal, lembrando aqui, a gente tem, se não me engano, mais 2 aulas. Deixa eu dar uma olhada no planejamento. A gente já está no último conteúdo que a gente tem da disciplina, né? E a gente tem essa e mais uma aula para terminar esse conteúdo de retrofit. Eu acho que boa parte do conteúdo a gente vai ver na aula de hoje, tá? O conteúdo que é dependente do conteúdo de consumo de web service, a gente já viu na última aula, né, que é um conteúdo de LP3 sobre o web service. A gente vai utilizar o web service do tipo REST no nosso consumo aqui, então a gente vai consumir o web service do tipo REST. A gente precisa saber um pouco dos conceitos de HTTP, né, que eu mostrei para vocês, os verbos HTTP, os status que existem. Ele funciona através de requisição e resposta. A gente vai utilizar esse exemplinho mesmo do Web Services REST utilizando o Spring, que eu montei. Tá? Eu acho que eu até já disponibilizei para vocês aqui na última aula, deixa eu dar uma olhadinha. Isso, eu disponibilizei o Web Service aqui, tá? Quando vocês quiserem trabalhar com ele, tá? Mas a gente não vai precisar implementar nada na parte do servidor, a gente só vai consumir os serviços que estão disponibilizados lá, tá? Então vou abrir aqui o Spring e o Android. Enquanto isso, pessoal, enquanto abre aqui, eu disponibilizei para vocês, até eu troquei umas mensagens com a Ana, disponibilizei numa área aqui as avaliações, tá? Eu, por um tempo, eu deixei a disciplina sem avaliações por causa da pré-banca, daí depois passou a pré-banca e eu acabei por um descuido mesmo não colocando alguns exercícios lá para vocês, tá? Então eu reduzi para 2 exercícios, a gente ia ter mais exercícios, se não me engano estava planejado 4 por semestre, eu reduzi para 2 por semestre, mais um teste que vai ser feito pelo Moodle. Eu vou deixar uma semana o teste ali para vocês fazerem, tá? Vai ser questões de múltipla escolha, talvez de marcar, tá? Eu ainda não montei o teste lá no Moodle, mas vai estar disponível lá. Então, coloquei um cronograma aqui para vocês, tá? A gente vai ter, no primeiro semestre, a nota vai ser 2,5 pontos do exercício 1. Vocês podem entregar até domingo que vem esse exercício 1. 2,5 pontos para o exercício 2, que vocês podem entregar até o outro domingo, dia 4. Aí do dia 4 até o dia 11, uma semana, eu vou disponibilizar um testezinho no Moodle sobre o conteúdo que a gente trabalhou no primeiro semestre, tá? Esse conteúdo do primeiro semestre, o que é? É até a aula de Fragments, tá? Até vou colocar aqui o que é o primeiro, o que é o segundo semestre, tá? Então, até aqui, eu deixei um pouquinho maior, deixei um pouquinho maior o primeiro semestre, tá? Por questão de dificuldade mesmo, tá? Porque Fragments e Web Service é um pouco mais complexo, né? Então eu dividi até o fim do primeiro semestre, até a aula de validação de formulários e máscara. E daí o segundo semestre em Fragments, tá? Então, nessa prova, nessa primeira avaliação aqui do dia 4 ao dia 11, vai cair até essa parte aqui de validação de formulários. Não vai cair Fragments nem Web Service, certo? Além disso, daí a gente no segundo semestre vai ter... As avaliações do segundo semestre são 2 exercícios também. Vão ser exercícios que eu vou dar... utilizando esses próprios exercícios que
que vocês eu ainda não disponibilizei os do segundo semestre, mas eu vou disponibilizar essa semana, vai ser esses próprios exercícios que vocês já montaram no primeiro semestre para facilitar, só que consumindo o web service, tá? Um deles vai ser um pouquinho diferente porque eu vou pedir para vocês utilizarem fragments, tá? E o outro vai ser para consumir o web services, um exercício, vou escolher um desses dois aqui para consumir um web service, tá? Então esse daqui vai ser sobre fragments só, e esse daqui vai ser consumo de web service que vocês vão poder reaproveitar algum desses dois exercícios que vocês fizeram para o primeiro semestre. Certo? Daí também a mesma coisa, vocês vão ter uma semana para uma provinha e nessa segunda prova cai só o conteúdo de fragments e de web service, consumo de web service. Certo? Notem que as nossas avaliações, apesar da gente terminar as nossas aulas aqui no dia 29, as nossas avaliações elas vão até o dia 16 do 5, tá? A gente vai postergar aí um mês e pouquinho a mais, tá? Porque, na verdade, todas as disciplinas desse calendário, elas encerram no mês 6. Tá? Então, a gente pode fazer avaliações e reavaliações durante todo o período até o mês 6. Então, porque como é tudo concentrado, fica muito apertado para fazer as avaliações e todas as reavaliações dentro das próprias aulas síncronas, tá? Sei que talvez alguns professores conseguiram fazer, né? Mas eu vejo assim que só em reavaliação a gente você tem o direito de fazer 3 reavaliações. Se der uma semana para cada um, já daria quase um mês aí, 20 e poucos dias só de reavaliação, né? Então, nas disciplinas que eu estou trabalhando, eu estou sempre preferindo deixar uma parte das avaliações para depois, tá? Se vocês quiserem fazer tudo dentro, sem postergar muito, vocês vão poder, tá, pessoal? Eu vou disponibilizar esses exercícios essa semana mesmo. Eu já vi ali que tiveram, acho que uns 3 alunos, eu não sei da turma de vocês, são todos da turma de vocês, mas tem uns 3 ou 4 alunos que já fizeram os 2 exercícios que eu disponibilizei lá, tá? Então, se vocês quiserem adiantar esses exercícios, eu vou disponibilizar eles essa semana já para vocês, tá? Só as provinhas mesmo que eu vou deixar uma semana para ficar um tempo padrão para todo mundo, tá? Do dia 4 ao dia 11 do primeiro semestre, do dia 2 ao dia 9 do segundo semestre. Certo? Como são os exercícios, tá, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês. Os exercícios aqui, ó. Tomem cuidado, tá? Tentem utilizar o que eu comentei com vocês aqui, ó. Para colocar o nome, vocês vão fazer o projeto no Android. Daí vocês vão compactar a pasta do projeto e renomear para a matrícula de vocês, traço o nome de vocês. Traço o nome do exercício. Exercício 1, exercício 2 e assim por diante, tá? Aí vocês vão anexar esse arquivo lá no Moodle. Beleza? O exercício é basicamente uma telinha de cadastro. Nesse primeiro exercício, uma telinha de cadastro com nome, e-mail, telefone e data de nascimento. Nota que isso daqui é igual o que a gente fez em um dos exercícios, tá? Só que além disso tem um radio aqui, de gênero, e tem 2 checkbox de interesse musical, interesses em geral, tá? A pessoa, então, aqui são os checkbox, pode marcar as 2 opções, certo? Pede para cada vez que clicar cadastrar aqui, tem que pegar as informações da tela, jogar para um objeto usuário, tá? Então vocês vão ter que ter um model de usuário para representar essa estrutura que se quer cadastrar, tá? Então lá no model vai ter nome, e-mail, telefone, data de nascimento, vai ter gênero, pode ser uma string o gênero, ou pode ser um numérico também, aí vocês escolhem o que acham melhor. E interesses pode ser um list de interesses ou pode ser simplesmente 2 variáveis, uma variável booleana para música e uma variável booleana para filme, tá?
como vocês acharem melhor aqui, tá? Então não tem nenhuma regrinha quanto a isso. Cada vez que a pessoa clicar em cadastrar, vocês vão ter que pegar as informações da tela, jogar para um objeto usuário e adicionar esse objeto usuário em um array list de usuários, tá? Aonde vai estar esse array list de usuários? Deixa eu ver, se não me engano, eu falei aqui. Ou será que eu falei só no outro exercício? Ah, é aqui eu... Tá, entendi. Eu acho que eu coloquei só no segundo exercício, deixa eu dar uma olhada. Opa, aqui. Deixa eu ver onde fala array list aqui. Deve ter, não. Ó. Além disso, a tela 1 deve ter um array list de usuários cadastrados. Ao clicar em cadastrar, o objeto do tipo array list, através das informações preenchidas da tela 1, deve ser mostrado no todo, tá? Basicamente, pessoal, vocês podem escolher aqui, tá? Na verdade, nesse exercício eu não especifiquei isso, mas no outro eu acho que eu especifiquei, ó. Também tem um array list, e eu falo aqui que é um array list estático, tá? De televisão. Tá? Então vocês podem escolher entre colocar esse, ou quando adicionar esse array list nessa tela, obviamente. Ele pode ser estático ou não. Qual que é a vantagem de ser estático? Quando vocês precisarem pegar esse array list para colocar dentro do adapter da tela 2, vocês podem só acessar o nome da classe da tela 1 activity, ponto, o nome do vetor, se ele for público e estático aqui. Tá? Então essa é uma vantagem. Pode ser estático tranquilamente. Aqui fala em passar para outra tela, mas não necessariamente, tá? Foi porque eu esqueci de dizer que pode ser estático. No exercício 2 eu digo isso explicitamente, ó. É composta, cadê? O array list estático de televisão deve ficar na activity tela 2, tá? Então aqui também vai ter que ter um array list para armazenar as televisões aqui. Beleza? Então, basicamente, os exercícios eles são bem parecidos. Aqui na tela 1, eu até ia pedir um list activity aqui, mas eu coloquei 2 botões mesmo, tá? Bem simples. Clica num botão, vai para essa tela de cadastro. Tela de cadastro aqui tem 3 text input layout, eu acho, se não me engano. Tá? Não tenho certeza, tem que ler todo o exercício. Então tem 3 componentes que pegam informação aqui, tem 3 checkbox e 3 radios, tá? Clica cadastrar, pega todas as informações da tela, joga para um objeto televisão, adiciona nesse array list estático que fica aqui nessa própria classe. Se a pessoa clicar voltar e clicar listar, ela vai vir aqui para a tela 3, que vai exibir a lista do array list que está na tela 2. Então, se for público e estático, pode acessar direto pelo nome da classe. Certo? Se clicar em uma das opções aqui do listar, tem que abrir uma tela igual a da tela 2, só que preenchida, tá? Com qual a pessoa clicou. Então, vocês podem reaproveitar o layout, tá? Querendo, vocês podem reaproveitar o layout, tá? Ou podem criar um layout novo aqui, tá? Aí é uma escolha de vocês. Tá bom, pessoal? Outra coisa que eu não mencionei também quanto às avaliações, se vocês tiverem alguma dúvida sobre as avaliações, é só entrar em contato. Como a gente vai ter aqui avaliações após o período síncrono, se vocês precisarem de algum atendimento, alguma ajuda, eu vou dar atendimento. É só entrar em contato comigo que eu faço atendimento com vocês, tá? Ajudo vocês aqui mesmo que já tenha terminado o período síncrono da nossa disciplina. Beleza? Vocês não vão ficar desamparados aí. Tá bom? Alguma dúvida aí quanto às avaliações? Pode reclamar, tô acostumado já. Mas como muito trabalho, assim, ó,
o mínimo que pode ter, que tem que ter em cada semestre, são 2 trabalhos. A gente está tendo 3 aqui. A prova que vocês já vão estudar fazendo exercício, né? E os 2 exercícios. Cada exercício mais ou menos demora 2 horas, mais ou menos, para fazer cada exercício, 1 hora, 2 horas talvez. Sim. Não, como assim? A banca é lá no mês 6. Sim, mas se vocês se organizarem fazer, por exemplo, ó, esses 2 exercícios que tá lá, tem 15 dias para fazer, dá para fazer em uma tarde. Entendeu? Eu dei esse prazo de 1 semana para fazer, mas não preciso levar 1 semana para fazer esse exercício. Porque cada um leva 1 hora, 2 horas para fazer no máximo. Entende? Eu acho que não é algo que é trabalhoso de fazer, são exercícios bem parecidos com o que a gente já fez aqui nas aulas, sabe? Então eu, no caso de vocês, pegaria uma tarde para fazer, faria os 2 exercícios, que alguns alunos já fizeram aqui. Acho que teve uns 4 alunos que me mandaram já entre as 2 turmas. E daí a prova nem precisa, não precisa estudar. Se vocês conseguiram fazer esses exercícios, não vão precisar estudar para a prova. Vocês matam um semestre em uma tarde, entendeu? Então é uma questão de não deixar empurrar. Eu acredito que se vocês entregarem esses exercícios e fizerem a prova, ninguém vai pegar reavaliação. Então é 1 semana que vocês não vão fazer nada aqui, entende? Na verdade, são 3 semanas que vocês não vão fazer nada. A reavaliação semestral 1, a reavaliação semestral 2 e a reavaliação anual, vocês não vão fazer nada, entende? Então eu acho que isso, se vocês perderem uma tarde para fazer os 2 exercícios, vocês já vão estar matando praticamente 3 avaliações. E depois outra tarde para fazer os outros 2 exercícios, já vão estar matando mais 3 avaliações. E as reavaliações são 3 semanas que vocês não vão estar fazendo nada. Então, se olhassem, claro que se olhar por semana, 1 semana fazer um, 1 semana fazer o 2, parece bastante coisa, entende? Mas, na verdade, eu acredito que da turma de vocês, se vocês pegarem para fazer esses exercícios, vocês não vão precisar fazer a reavaliação, não vão precisar fazer outra reavaliação, não vão precisar fazer a reavaliação anual. Então já reduz 20 dias de tempo que vocês teriam para fazer isso. E a prova, se vocês conseguirem fazer esses exercícios, vocês vão ir bem na prova, sabe? E porque isso é um problema. Tipo, a gente tem que fazer ao menos 2 avaliações, tá? O que a gente tem aqui é uma avaliação a mais, que é a prova, sabe? Que já estava lá no plano de ensino. É ruim mudar isso, sabe? E eu colocar só um exercício também fica ruim, porque a gente não é difícil pegar todo o conteúdo, sabe? Tipo, aqui eu teria no segundo semestre, no primeiro até daria para fazer, mas no segundo eu teria que fazer um exercício de fragments junto com o consumo de web service. Daí eu não sei se ficaria bom. Não sei se vocês entenderam. Na situação de vocês, faria isso. Pegaria um sábado ou um fim de semana, sei lá, se a pessoa talvez tenha mais dificuldade, para fazer os 2 exercícios. Vocês já vão estar fazendo em um dia, ou no máximo 2 dias. Vocês vão estar fazendo as avaliações de todo o semestre junto, porque vocês já vão estar estudando para a prova. Certo? Sim. Sim, não, essa questão de prazo, comigo, vocês nunca tiveram problema, né, pessoal? Sempre fui bem flexível com relação a prazos e tal.
eu coloquei as datas aqui para especificar bem para vocês. Claro, eu não vou aceitar o exercício 1, 2 aqui lá no final do semestre, entende? Mas se por um acaso vocês precisarem de, eu não consigo entregar o exercício 1 aqui até o dia 28, posso entregar junto até o dia 4? Beleza, é que eu tenho que fechar a nota aqui para vocês poderem fazer a reavaliação. Então, basicamente, essas 3 avaliações aqui vocês têm que fechar antes do dia 11. E também não pode acumular muito, porque imagina eu ter que corrigir todos os exercícios até o dia 11 para saber quem está em reavaliação, adicionar as notas. Então, quanto antes vocês conseguirem entregar, melhor. Mas, claro, se vocês não conseguirem entregar até o dia 28, eu vou postergar aqui para o dia 4. Estando dentro do semestre não vai ser um problema. Certo? A gente pode combinar isso. Oi. Pode. Tenho que pensar isso. Vou pensar e eu respondo para vocês até a próxima aula. Tá? Ou antes até. Tá? Tá, eu vou pensar, mas é que é complicado a gente alterar assim, porque já teve gente que fez os exercícios também, entende? Seria. Não, eu sei, mas é que assim, eu durante toda a minha disciplina, já faz 1 mês e meio que a gente tá basicamente na disciplina. Eu não cobrei nada para vocês, entendeu? Vocês têm que cobrar também as outras disciplinas para não ter tanto trabalho, porque eu não cobrei nada de vocês. Fica ruim eu avaliar. Eu sei que praticamente a turma toda de vocês aí vai se dedica, né? E sabe, muitos de vocês já fizeram os cursos de Android, então o conhecimento eu sei que vocês vão ter, entende? Não é uma questão, mas eu não cobrar assim ou reduzir muito as avaliações fica bem ruim. Sim, sim, sim. Tá, eu vou olhar a situação aqui, daí eu não vou dar uma resposta para vocês agora, tá? Até porque a gente vai perder muito tempo da aula aqui, eu tenho que refletir para ver como é que ficaria essas entregas aqui, tá? Mas pensem dessa forma também, as reavaliações, se vocês fizerem esses 2 exercícios, vocês não vão, porque só os 2 exercícios já dá quase a nota que vocês precisam, entende? E eu não vou cobrar assim, o exercício ele tá funcionando, eu vou executar ali, vai ver se está funcionando, beleza, a pessoa tirou 10, entende? Eu não vou cobrar detalhes, como a pessoa implementou tal coisa, como implementou outra coisa, não vai ser nada nesse ponto. Então, se conseguirem fazer os 2 exercícios, vocês já passaram no semestre, praticamente, porque tem um ponto lá que eu vou dar de participação, quase todo mundo vai ganhar. Entenderam? É, ninguém utilizou, mas daí eu vou achar uma maneira de disponibilizar esse um ponto para vocês. Tá? Tá, então vamos começar a nossa aula, senão a gente vai atrasar muito esse conteúdo aí.
E daí depois eu dou um retorno para vocês quanto isso aqui, tá? Mas talvez em um dos semestres reduzir um exercício, talvez seja uma possibilidade, mas nos dois vai ficar ruim, tá? Ah, eu sei. Eu também, assim, ó, bem sinceridade, eu tentei, lá na pré-banca, eu tentei não dar nenhuma atividade mesmo, tá? Só que daí depois terminou a pré-banca e eu realmente esqueci. Tiveram 2 semanas depois da pré-banca que eu esqueci de adicionar as atividades, sabe? Me passou. E daí acabou dando essa situação de atrasar tanto as avaliações, sabe? E daí eu não esperava também que pensa, ó, é quase um mês só de reavaliação. Claro que eu acho que na turma de vocês ninguém vai usar essas 3 semanas, sabe? Mas são prazos que tem que estar ali, sabe? Então, eu acho que isso daí acabou atrasando um pouco o calendário também, tá? Isso foi uma parte erro meu também. Então, continuando aqui, ó, pessoal, o que a gente fez na última aula, tá? Eu expliquei para vocês sobre o Web Services. Deixa eu ver, até eu salvei aqui um quadro, que é o desenho que eu fiz aqui durante a aula. Eu expliquei o Web Service para vocês, falei que existe 2 tipos de Web Services, um que utiliza o protocolo SOAP, outro que utiliza REST, tá? O que utiliza o protocolo SOAP foi o primeiro tipo de Web Service que surgiu, tá? Ele surgiu antes da utilização de ter smartphones e dessa grande quantidade de aplicativos que surgiram e dispositivos para as pessoas que hoje utilizam. Então ele é muito baseado em uma arquitetura que não preza tanto por ter um processamento reduzido, rede de dados reduzida. Quando foi criada, não se preocupava tanto com isso, sabe? Se preocupava muito com segurança, com várias especificações que o protocolo SOAP possui para fazer essa interoperabilidade. O que é interoperabilidade? Permitir que sistemas com tecnologias diferentes consigam conversar, consigam comunicar, tá? Então, quando surgiram os dispositivos móveis, os smartphones mais especificamente, e as pessoas começaram a usar muito smartphone, muito aplicativo, se viu que consumir esse serviço SOAP de dispositivos móveis é possível. Tanto que eu, na minha dissertação de mestrado, eu consumi utilizando SOAP. Tá? Era um requisito da empresa que tinha os vários serviços em SOAP lá, que pagava minha bolsa, eu fiz em SOAP. Só que se escalar isso, tem um custo muito grande aqui de comunicação, tá? Um custo tanto de processamento local no dispositivo, como de tráfego de mensagens aqui, tá? Então, viu-se que talvez montar um novo tipo de web service. Na verdade, esse web service do tipo REST já existia, mas estava meio esquecido. E daí começou-se mesmo a utilizar todos os sistemas novos aí que eram baseados em mobile, começaram a utilizar o REST e hoje, em geral, quase todos os web services que se criam de projetos novos são web services do tipo REST, tá? Vocês vão encontrar ainda web services do tipo SOAP em muitos projetos legados dentro das empresas, tá? Porque às vezes não é o custo de migrar todos esses serviços, às vezes não compensa para a empresa. Então, é possível de alguns de vocês encontrarem isso daí em sistemas legados dentro da empresa que você trabalha, tá? Então, como que funciona, como que ele disponibiliza interoperabilidade? Pensem que aqui tem uma linguagem Java e aqui tem a linguagem, sei lá, .NET, tá? C Sharp, aqui nessa linguagem. Uma tecnologia .NET. Quando a gente tem um objeto Java aqui, a gente quer enviar para o servidor, antes esse objeto Java
No SOAP ele é convertido para o envelope SOAP, que é um protocolo de comunicação, que existe uma especificação, ou seja, toda linguagem sabe como é o formato disso. É trafegado esse envelope via HTTP, e quando chega nesse servidor aqui, a linguagem C# converte esse objeto SOAP para um objeto do tipo .NET, daí salva no banco, certo? Quando é o contrário, uma resposta, a mesma coisa. Tem um objeto .NET, é convertido para SOAP, é enviado via HTTP para o cliente lê o SOAP, converte para objeto Java e mostra na tela, certo? Como que funciona isso com REST? Tá? REST é a mesma coisa, tem o protocolo HTTP, tem um objeto Java, esse objeto, ao invés de ser transformado no envelope SOAP, que tem várias regrinhas, tem vários cabeçalhos, tem um custo maior de conversão, esse objeto Java ele é transformado em um objeto JSON. O que é um objeto JSON? É um arquivo de texto que tem uma padronização chave-valor, chave-valor. Tá? Basicamente isso que é um JSON. Então, um arquivo de texto qualquer linguagem consegue ler, então por isso que ele é interoperável. O protocolo HTTP ele tem recursos para ser trabalhado em qualquer linguagem também, ao menos orientado a objetos. Então, isso torna o web service do tipo REST interoperável. Tá? Então, o objeto Java é convertido num JSON. Esse JSON é um arquivo de texto que é trafegado via HTTP para os servidores. O servidor lê o arquivo de texto, converte no objeto C# e salva no banco. Fluxo contrário, buscou algo do banco aqui, tem um objeto C#, converte em JSON, envia de volta para o cliente lê o JSON, transforma para Java e exibe na tela. Este é o fluxo de um sistema, tá? Então, o que a gente tem aqui? Eu preciso que vocês lembrem. O HTTP ele funciona através de requisição e resposta. Então, é o cliente sempre que faz uma requisição para o servidor trata essa requisição e responde o cliente. Nunca o fluxo é o servidor chamar o cliente. Para a gente ter um fluxo servidor chamar o cliente, não é através do HTTP. Aí a gente tem que trabalhar com outras tecnologias, tá? Que permitem que o servidor chame pessoas que estejam registradas para receber notificações ou receber mensagens, tá? Aí é um sistema estilo, se vocês quiserem pesquisar, tá? É uma arquitetura publish subscribe, tá? Então, esse padrão publish subscribe é o padrão onde clientes se registram para receber, vários clientes aqui se registram para receber informações do servidor e o servidor faz um push de mensagens para os clientes que estão registrados para receber essas notificações ou essas mensagens. Tá? Este é o formato para quando a gente precisa isso. Que é o que muitas vezes vocês recebem em aplicativos aí, recebem notificação que foram mandadas pelo servidor. Não foi vocês que requisitaram essas notificações. Foi o servidor que mandou um push de mensagens para todos os clientes que estão registrados nele. Tá? Aí existem várias tecnologias que implementam esse padrão, publish subscribe. Tá? Então, deixa eu lembrar qual é, o Firebase Cloud Message Firebase Cloud Message é um dos frameworks que implementa esse padrão publish subscribe e vocês vão conseguir mandar mensagem do servidor chamar o cliente. Tá? Só para contextualizar, vocês falar que existe essa diferenciação e onde vocês buscar aí, tá? No Java, antigamente eu trabalhei isso lá em 2010, num projeto que existiu o JMS. JMS, tá? Java Message, não sei o que, deixa eu ver, nem sei, nem lembro qual que é o nome da. Ó,
Java Message Service, tá? É algo que implementa. Tu tem o servidor, daí tu consegue fazer se registrar no servidor e o servidor envia a mensagem para, tá? Então é um tipo que implementa esse Publish Subscribe, tá? Mas aqui então a gente vai sempre trabalhar com requisição e resposta. O cliente requisita, o servidor trata, busca, responde. O protocolo HTTP, ele possui, cada mensagem HTTP possui um cabeçalho e um corpo da mensagem. Esses objetos JSON, eles sempre são trafegados dentro do corpo da mensagem HTTP. No cabeçalho tem informações de IP, vários detalhezinhos que eu vou mostrar depois no post para vocês. E vocês têm que lembrar que os verbos HTTP, eles permitem a gente chamar recursos específicos lá no servidor. Então, por exemplo, se eu utilizo um verbo do tipo get, significa que eu quero buscar algo do servidor. Se eu utilizo um verbo do tipo post, significa que eu quero criar algo lá no servidor, fazer um cadastro, por exemplo. Se eu utilizo um verbo do tipo delete, eu quero excluir algo no servidor. E se eu utilizo um verbo do tipo put, eu quero editar algo aqui no servidor. Tá? Então, os 4 principais verbos que a gente vai utilizar do HTTP são esses aqui. Certo? Alguma dúvida até aí? Não? Tá, então eu estou revisando assim porque vocês não tiveram isso em LP13. Então, a aula passada eu expliquei só isso para vocês e agora estou fazendo mais uma revisão, tá? Então, além disso, dos verbos, como que a gente faz no web service do tipo REST para a gente conseguir chamar esses serviços, tá? Imagine que tem serviços web service é serviços web, né? E a gente tem que chamar, que basicamente são métodos que podem ser acessados por clientes que estão fisicamente desconectados aqui, né? Não estão dentro da mesma arquitetura. Então, esses métodos que podem ser acessados aqui, como que a gente acessa de um cliente esses métodos? A gente vai ter sempre uma URI, né, que vocês podem pensar como um tipo de URL. O que é uma URL? É basicamente o que a gente acessa aqui na web. Ó. Isso aqui é uma URL. Né? Começa com http, // tem um caminho aqui que é o IP ou o DNS, né? Uma porta escondida aqui dentro desse DNS, ou pode ser o IP porta, barra e um nome de um recurso aqui, tá? Então, como que funciona para a gente chamar esses métodos que estão aqui no servidor? A gente sempre vai ter uma URI base, tá? Que vai ser http // o IP do servidor, a porta do servidor e barra. Isso daqui é o URI base. Concatenada com essa URI base, a gente precisa ter a URI do recurso. O que é o URI do recurso? Para cada tipo de... para cada web service que a gente criar, a gente vai querer fazer um CRUD em geral, além de outros métodos, para um recurso. O que é esse recurso? É um tipo de uma entidade que a gente vai querer salvar, editar, buscar do banco. Nesse caso aqui, eu tenho um cadastrar para o contato, eu tenho um listar contato, um deletar contato e um atualizar contato. Tá? Então a gente chama esse caminho para chegar nessa classe aqui, o caminho do recurso, a URI do recurso. Então se eu colocar o URI base concatenado com a URI do recurso, eu chego nessa classe, nesse serviço. Tá, e como que eu chego nesse método? Aí eu uso a URI do método. Se não tiver nada, é só ter a URI do... Tu vai concatenar com aspas. Agora, se tiver algo, por exemplo, aqui, né, tem um barra e um valor de ID, vai ser a URI base concatenado com a URI do recurso, concatenado com o que tiver aqui. Certo? Com toda essa URI, concatenação dessas três, a gente chega no método. Tá? E esse método pode ser executado.
que eu preciso além da URI para executar esse método? Eu preciso saber qual o tipo de verbo que ele utiliza. Neste caso aqui é um verbo delete. Na URI, o URI base concatenado com o URI do recurso, concatenado com o URI do método. Chega nesse método aqui, se eu executar um delete, vai chamar esse cara aqui. Entenderam? Então a gente sempre precisa saber da URI e do verbo que a gente precisa executar. Daí vai executar o método. Então significa que eu nunca posso ter dois métodos num serviço, dois métodos com a mesma URI e o mesmo tipo de método. O mesmo verbo. Notem que a URI do listar é a mesma do adicionar. Ó, o método eles não colocam nada, então se não coloca nada em cima do método aqui, do URI, a gente para no URI base concatenado com o URI do recurso. Então http o IP, que é localhost 2.8080 contatos. É a mesma URI para os dois, só que notem que os verbos são diferentes. Se eu tentasse colocar dois get aqui na mesma URI, quando eu fosse startar meu web service ia dar problema. Entenderam? Então, basicamente é isso, tá? Que mais? Um padrão, assim, ó, daí existem vários, tem toda uma questão do RESTful, tá? Que daí é uma outra questão, não vou detalhar tanto assim, eu vou explicar já de uma maneira organizada o web service para que ele seja REST e seja RESTful, tá? Tem toda uma conceituação aqui, tem que entrar, preencher basicamente 8 requisitos para que o nosso web service REST, ele seja um web service RESTful, que basicamente é assim, a gente tem várias regrinhas que se quem criou web services seguir todas essas regrinhas, ele vai ser um web services RESTful, tá? Eu não vou entrar em detalhes dessas regrinhas porque não dá tempo, tá? A gente já perdeu bastante tempo criando os web services, mas eu já vou explicar algumas coisas aqui para vocês. Já vou usar esse padrão aqui dentro desse web service. Por exemplo, uma coisa interessante é a gente, por exemplo, nos métodos padrão de adicionar, listar, deletar, atualizar, a gente utilizar sempre a URL do recurso para fazer um adicionar, a URL do recurso para fazer um listar todos, tá? Isso já já é algo que deixa mais padronizado o web service, tá? Se eu pegasse, eu poderia criar aqui, ó, por exemplo, uma URI aqui, ó, /cadastrar. Tá? Então, para chamar esse adicionar aqui, é o URI do recurso mais essa URI desse método. Só que isso daqui não estaria dentro das regras lá para que esse cara esteja RESTful, tá? Seja um web service RESTful. Então, são regrinhas para tentar padronizar um pouco mais esses web services, tá? Eu posso depois colocar uma leitura complementar sobre o RESTful para vocês lá no Moodle, tá? Então, basicamente, se a gente fizer um post na URL do recurso, obrigatoriamente tem que fazer um adicionar. Se eu fizer um get na URL do recurso, obrigatoriamente tem que ser um listar todos. Se eu fizer um delete na URL do recurso concatenado com valor, eu vou excluir o valor de ID que eu passei ali. E se eu fizer um atualizar na URL do recurso, também eu vou fazer um put. Eu vou fazer se eu fizer um put, eu vou fazer um atualizar. Tá falando bem simploriamente. Teria que ser uma aula só falando de RESTful aqui para vocês terem mais detalhes, tá? Beleza. Tem esse web service, eu vou rodar ele aqui. Então notem que a gente utiliza o Spring Boot aqui para rodar esse serviço, tá? Vocês vão ver isso em LP3. Então, na verdade, eu tenho um método main aqui, que tem a classe tem uma anotação do Spring Boot aqui,
e daí executando esse método main, ele já starta o Tomcat, que é um servidor de aplicação para rodar o nosso web service. Eu não preciso ter um Tomcat instalado aqui no Eclipse para rodar. O próprio Spring Boot ele já starta o Tomcat automaticamente e bota rodar esses nossos serviços aqui do projeto. Então é só eu clicar com o botão direito aqui e rodar como uma aplicação Java normal. Posso rodar direto a classe, a run, Java Application, que ele vai rodar aquele método main ali e vai startar o nosso serviço, tá? Ó, notem que aparecem várias anotações. Só um pouquinho que estão me ligando aqui, só um minutinho. Tá, então notem que ele startou aqui o nosso servidor, ó. A partir desse momento, não deu nenhum erro, a partir desse momento, tudo que está dentro dessa classe aqui, ela está disponível na web. Como? Precisa saber qual o verbo HTTP e qual o URI para acessar cada método. Tá? Então a gente fez uns testezinhos na última aula utilizando o Postman. O Postman ele é um cliente que consegue fazer requisições para esse servidor. Então, quando a gente cria um servidor REST, que cria uns web services, a gente consegue testar esses métodos para saber se eles estão funcionando, sem precisar criar um aplicativo Android, por exemplo, ou um aplicativo que consuma os serviços lá. Né? Então, o post aqui a gente sempre adiciona aqui qual o verbo HTTP e qual a URI manda requisitar, manda fazer a requisição e ele retorna a resposta aqui. Certo? Então, como que a gente... Isso eu já expliquei na última aula. Agora vamos para o conteúdo novo, tá, pessoal? Então, no Android, para a gente conseguir consumir esses web services, deixa eu abrir aqui, a gente vai consumir aqueles serviços utilizando o exercício 6, que é aquele de fragments, tá? Então a gente vai ir terminando o exercício já consumindo o nosso web service aqui, tá? Para a gente, pensem comigo aqui. Notem que a gente tinha aqui, toda vez que a gente vai fazer uma requisição, a gente tem que utilizar o protocolo HTTP, tem que converter para JSON, são várias coisas. Se a gente tivesse que implementar tudo isso na mão, ia dar muito trabalho. Então a gente vai utilizar bibliotecas que já conseguem nos disponibilizar classes que fazem requisições HTTP e vai utilizar uma outra lib que já faz as conversões do objeto Java para JSON e de JSON para Java, tá? Que bibliotecas são essas? Se vocês digitarem aí Retrofit 2, é uma das bibliotecas mais utilizadas e que são mais otimizadas para fazer requisições de Android, principalmente, para web service do tipo REST. Tá? Aqui tem um tutorial inicial. Tá? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é baixar essa lib e incorporar para o nosso projeto. No Android, para a gente fazer isso, a gente adiciona no Gradle. Né? Nesse documento build.gradle do módulo aqui, a gente vem aqui em dependências, igual a gente fez com o Saripar, e adiciona aqui um caminho para a biblioteca que a gente quer utilizar, que é o retrofit. Então, se a gente procurar aqui embaixo, pode ser por Gradle, ó, vocês vão encontrar aqui qual é o caminho que a gente tem que adicionar no projeto. Então, eu vou adicionar esse caminho aqui, tá? Notem que toda lib para adicionar tem sempre uma versão
certo? Aqui a gente tem que colocar qual é a versão que a gente quer baixar. Eu vou colocar a última. Como que eu sei qual é a última? Em algum momento a gente vai encontrar aqui, tá? Mas se eu clicar para baixar o JAR aqui, ele vai mostrar aqui qual é a última versão, 2.9.0, tá? Então é o que eu vou fazer aqui, eu vou descartar porque eu não vou utilizar esse JAR aqui. A gente está baixando pelo Gradle e eu vou substituir essa última versão aqui por 2.9.0 ou é 2.0.9? Não lembro. 2.9.0, tá? Isso mesmo. 2.9.0. Notem que quando a gente adicionou isso daqui, ele pediu para fazer uma sincronização aqui, tá? O que é essa sincronização? Ele vai ler esse arquivo, vai ver se tem algum implementation novo e vai baixar. Notem, ele está baixando e fazendo o build do projeto, incorporando essa lib ao nosso projeto, tá? Vou aguardar aqui então fazer o build. O que é o retrofit? É para disponibilizar essas anotações aqui para nos facilitar fazer requisições HTTP do tipo GET, requisições do tipo POST, deixa eu achar aqui, ó, do tipo POST, do tipo PUT, do tipo DELETE e assim por diante. Então essas anotações pertencem a essa lib aqui, tá? Não vem junto com o Android. Então fez já o build, baixou, precisa de internet para baixar. Se vocês estiverem sem conexão, ele não vai conseguir fazer o build, tá? Que mais? Além disso, a gente precisa de uma lib para fazer essa conversão de objeto Java para JSON. Não é a lib do retrofit que faz isso. O retrofit permite utilizar várias libs, tá? Então, se olhar aqui no tutorial, na página oficial, ele vai dizer aqui, ó, conversores, esses conversores de conteúdos que vão estar dentro do corpo da requisição, ele vai converter, serializar e deserializar de JSON para Java e de Java para JSON, tá? Então a gente pode utilizar várias libs aqui, ó. Eu vou utilizar essa do JSON, porque é uma lib da Google, que a Google implementou, tá? Não é JSON com J, é JSON de Google, tá? Então, como que a gente faz para utilizar ela? Copia esse caminho aqui, certo? E dá um implementation com esse caminho. Faltou colocar uma aspa simples aqui. E falta a gente colocar, notem que tem sempre a versão no final, tá? Então aqui não é diferente, a gente tem que colocar a versão. Qual versão? A gente coloca aqui a mesma versão do retrofit, porque ela é uma lib, uma versão da lib do JSON específica para o retrofit, tá? Então a gente vai colocar aqui 2.9.0, mesma versão do retrofit. Tá bom? Vou dar um sync aqui para baixar a lib e incorporar o projeto. Ó, já fez isso, tá? Beleza, já temos as libs necessárias para o nosso projeto. Agora, como que eu faço nesse nosso projetinho? Deixa eu rodar aqui o emulador. Deixa eu rodar aqui para vocês lembrarem qual projeto é esse aqui que nós fizemos, tá? O emulador está funcionando aí, tá. Vamos rodar aqui, vamos ver se ele vai. Não tá ligando.
Então esse projetinho é aquele dos fragments, que a gente tem um menu lateral aqui com cadastrar, editar, etc. Quando a pessoa clica em cadastrar, ele cadastra o quê? Um contato aqui, nome, e-mail e senha, tá? Deixa eu ver se no nosso web service, então a gente tem um model de contato com ID, nome, e-mail e senha. Eu vou verificar se no nosso serviço eu criei igual, tá? Ó, ID, nome, e-mail e senha. Na verdade não faz sentido armazenar senha, né? Então eu vou alterar isso para telefone, tá? A gente vai cadastrar valores de contatos de pessoas, então não faz sentido a gente armazenar senha. Tá? Então eu vou trocar nos dois, tá? Então eu vou pausar o serviço aqui. Vou trocar aqui de senha, eu vou colocar telefone. Tá? Aqui também telefone. Aqui, aqui. E o get o set. Telefone, 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 telefone. Tá, então troquei aqui no servidor, tá? Notem que agora aqui em um dos métodos aqui ele pega o get senha, agora é get telefone. Aqui também. Tá? O resto aqui já tá tudo certinho. Eu acho que ele já altera isso no banco, não tenho certeza, não lembro, tá? Mas em via das dúvidas eu vou dar um excluir aqui na minha tabela para ele recriar a tabela. Ó, tem aqui a tabela LP3 contatos, o banco de dados, a tabela contatos, tá? Então eu vou excluir essa tabela aqui. Excluir a tabela. Agora eu vou mandar rodar aqui o nosso servidor, tá? Vamos ver se ele vai conseguir criar lá a estrutura certinha aqui na base. Ó, rodou sem nenhum erro. Dá uma olhadinha aqui, ó, tabela contato. Agora tem telefone no lugar de senha, tá? Então agora no Android também tá rodando o servidor. No Android deixa eu só ver se o emulador não tá rodando aqui, não sei qual o motivo. Vou dar excluir os dados aqui. Vamos ver se agora vai. Agora que criar um novo AVD aqui, vamos ver. Agora deu pau geral aqui no AVD. Deixa eu ver se eu crio um outro AVD aqui. Tal com algum. Deixa eu ver se tem algum processo que tenho que matar aqui. SQL. Vou ver o DB aqui. Não foi. Tá, não vou rodar por enquanto, tá, pessoal? Então eu vou alterar aqui no Android aqui também nosso model de contato de senha eu vou colocar para telefone. Eu posso pegar e copiar esse cara que está aqui, tá?
poderia copiar tudo aqui, colar aqui no Android, tá? Vou ter que corrigir aqui o package, ó, vou tirar os imports aqui do JPA, tirar as anotações do JPA, tá? Poderia fazer isso e trocar o package aqui. Então, ó, vou corrigir o package, já está aqui nosso model, ó, igualzinho que está lá no servidor, tá? Como que a gente faz para, qual o próximo passo, certo? A gente precisa, para utilizar o retrofit, a gente precisa, para cada serviço que a gente tem aqui no servidor, tá? No caso, esse serviço aqui de contato controller, para cada serviço que a gente tem aqui, para cada recurso, a gente precisa ter uma interface que vai ter os métodos de consumo daquele recurso lá do servidor. Então, por exemplo, a gente tem aqui no servidor ó, um recurso barra contatos. A gente precisa ter aqui uma interface contato service com as anotações que a gente precisa e assinaturas de métodos que vão ser usadas para consumir os métodos lá do servidor, tá? Então, é isso que eu vou criar aqui no Android, tá? Deixa eu abrir o Android aqui. Eu poderia subdividir aqui, o ideal é subdividir em pacotes aqui, tá? Mas não vou perder o tempo agora fazendo isso. Então, eu vou criar um Java Class, vou chamar de contato service, certo? Vou selecionar a interface aqui. Criei uma interface que essa interface vai ter métodos para consumir esse web service, tá? Vamos dar uma olhadinha qual é o formato, ó. Notem que toda vez que a gente quiser requisitar lá o servidor, a gente vai ter que ter qual a anotação de qual verbo e qual o URI que a gente quer chamar, tá? Além disso, cada assinatura de método vai ter que ter o retorno, vai ter que ser uma call e dentro o que retorna esse web service. Por exemplo, se a gente quisesse consumir essa listar contatos, o que essa listar contatos retorna? Ela retorna uma resposta HTTP, que é esse response entity, que dentro possui uma lista de contatos. Como que a gente mapearia aqui para o Android? A gente teria que ter a assinatura do nome do método aqui, sendo uma call, o retorno uma call, de list de contato, certo? É o que eu vou fazer aqui, eu vou começar criando o consumo para a lista de contatos, tá? Então, como que a gente faz isso? Ó? Sempre uma call. O que retorna aqui essa lista? Um list de contato. Então, vou colocar aqui, list de contato, tá? Espaço, vou dar um Alt Enter aqui para importar o list e um Alt Enter para importar o call aqui. Vou selecionar o retrofit, notem que existe 3 classes call, então vou selecionar o retrofit e vou chamar aqui listar contatos. Vou usar o mesmo nome aqui do servidor, mas o nome não precisa ser o mesmo, tá? Do método. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. A gente está numa interface. Interface não tem implementação de método, então não tem chave aqui, tá? Tem só a assinatura do método. Beleza. O que mais que a gente precisa dizer aqui? Precisa saber qual o verbo HTTP do servidor. Então, para esse método aqui, a gente quer usar um get. Então, eu vou colocar um @get aqui. Tem que ter um @get do retrofit 2. Tá? E dentro do parênteses desse @get, a gente coloca qual é o URI para acessar esse método aqui. Qual que é o URI? A URI base concatenada com contatos, concatenado com a URI do método, que não é nada, aspas, aspas. Então é só um /contatos, tá? Aqui em cima a gente não coloca o URI base. A URI base a gente vai configurar lá dentro da nossa activity.
através desse objeto retrofit, ó. Notem que a gente coloca a base URL, ó, tá? Então, o que a gente vai colocar aqui na anotação do get? A gente vai colocar só o URI do recurso concatenado com o URI do método, tá? Então, nesse caso aqui, qual que é o URI do recurso para a gente? /contatos. Notem que a gente, neste caso, o retrofit, ele nunca começa o URI do recurso com barra, porque obrigatoriamente o URL base tem que terminar com barra, tá? Apesar de aqui no servidor a gente começar com barra o recurso, essa barra aqui a gente vai usar lá na URL base, certo? É um detalhe importante que senão vai dar erro. Então, vou colocar aqui contatos, na verdade, deixa eu ver aqui, contatos, tá? E nada aqui, então eu não vou concatenar nada aqui nesse get. Então, se eu fizer um get na URL, URL base concatenado com contatos, a gente vai chamar o listar lá do servidor. Isso aqui já é suficiente. Como que eu sei que isso funcionou, pessoal? Tem que, na nossa tela, tem que, de alguma maneira, chamar esse método, tá? Eu não vou fazer um por um e já usar, eu já vou fazer todas as anotações para todos os métodos que a gente tem aqui, tá? Depois a gente testa eles, tá? Senão a gente vai ficar indo lá para o fragment, voltando, lá para o fragment, voltando. Então vou mapear todos. Mapeei esse listar contatos, vou mapear aqui o adicionar, tá? Como que eu faço o adicionar, ó? É um post na URI do recurso. Notem que não tem nada aqui dentro, eu posso até tirar esses parênteses. Não tem nada aqui. E além disso, eu tenho que adicionar no corpo da requisição um objeto contato. Tá? São as três coisas que a gente precisa saber. Eu estou enviando um parâmetro no corpo, um valor dentro do corpo, nessa URI com esse verbo. Tá? Como que eu mapeio isso aqui? Sempre uma call. Eu vou fazer na mesma ordem, tá, pessoal? Então, o primeiro eu vou fazer o post, uma call. O que retorna? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Retorna um contato. É o que vem dentro da resposta HTTP. Então, uma call de contato. Eu vou chamar de adicionar. O que eu tenho que enviar lá para que esse web service está esperando como parâmetro? Está esperando no corpo da requisição um objeto contato. Então, eu vou declarar um objeto contato aqui. Certo? Vou colocar... Como que o retrofit vai saber que esse objeto ele tem que ser colocado no corpo da requisição? A gente tem que usar uma anotação @body. Essa anotação vai dizer que esse objeto tem que ser convertido em um JSON e ser colocado no corpo da requisição que a gente vai fazer HTTP. Tá? O que mais está faltando? Qual é o verbo e qual o RI. Tá? Notem que o RI é só contatos. E é um verbo post. Então, eu vou colocar aqui o verbo post na URI contatos. Notem que a URI do get e do post é a mesma, mas não é o mesmo verbo, por isso que é possível. Se fosse o mesmo verbo, o mesmo URI, ele não saberia qual dos métodos chamar. Tá? E a gente está passando aqui no corpo um objeto contato. Este é o mapeamento para chamar esse método aqui. Como que eu faço para mapear esse método deletar aqui? Tá? Antes da gente fazer o deletar, tem alguma dúvida aqui do que a gente fez até agora? Nenhuma dúvida? Não? Então tá. Então agora, próximo método deletar, tá?
Então, o que retorna o deletar? É void, tá? Não retorna nada dentro do corpo, vai vir vazio. É um delete e é na URI do recurso barra um valor de ID. Como que ele sabe que esse valor de ID que vai ser passado aqui, por exemplo, barra contatos barra 1, que esse valor 1 tem que ser jogado para essa variável aqui, ID? Porque ele passa aqui o Spring, ele está esperando um valor de ID aqui, essas chaves dizem isso. E essa notação path significa que ele vai tentar pegar esse valor e vai jogar para essa variável. Então, essa anotação path que faz isso, tá? Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vou criar um método deletar. É uma call de void. Deletar. Tá? Qual o parâmetro? Um long id. Então, long id. Qual é a anotação? Arroba delete. Qual o RI? Contatos barra um valor de ID. Eu não sei aqui qual é o valor. Se eu passar o valor 1 aqui, ele sempre vai usar o 1, tá? O que eu tenho que fazer? Quem vai passar esse valor vai ser quando a gente chamar esse método. Ele tem que saber o seguinte, ó. Quando chamar esse método, o valor que tiver no parâmetro desse método é o processo inverso. O valor que tiver no parâmetro desse método tem que ser colocado dentro dessa URI e enviado para requisição, tá? Então aqui a gente vai usar essa anotação que diz aqui no nosso no tutorial aqui, ó. Notem que tem, se eu colocar path aqui, ó, que a gente pode passar valores dessas variáveis pro path, tá? Para esse caminho aqui da URI, ó. Como que a gente faz isso? A gente coloca um @path, diz qual é o valor aqui na URI que a gente quer substituir pelo valor do objeto, e ele vai substituir antes de formar a requisição, ele vai pegar o valor daqui, vai procurar esse ID aqui na URI e substituir. Se for o valor 1, ele vai substituir por 1 aqui. Tá? Então é isso que eu vou fazer, ó. @path. Vou colocar aqui aspas, aspas, ID. Esse cara aqui, o valor dele vai ser jogado dentro desse ID aqui dessa URI. Tá? Tá aí o nosso delete. O que está faltando? Está faltando agora fazer o put. Tá? Esse put aqui, anotem, é um put. O método é atualizar, ele retorna um contato. Então, vou fazer uma call, sempre é call, de contato. O nome do método eu vou usar o mesmo, mas não precisa ser o mesmo nome, tá, pessoal? Só uma questão de padronização, porque nem sempre vão ser vocês que criaram o web service. Se não foi vocês que criaram o web service e vocês não têm acesso ao código, vocês vão ter que ter acesso a alguma documentação que diga qual é o verbo HTTP, qual a URL base, qual a URL do recurso e qual a URL do método. Alguma documentação do web service vai ter que disponibilizar isso para vocês. Disponibilizando isso, vocês vão conseguir acessar aqui, porque a única coisa que vocês precisam é saber o verbo, a URL base, a URL do recurso e quais os parâmetros para cada caso. Tá? Então, alguma documentação aí, se for um web service, uma API externa ao projeto de vocês, tem que disponibilizar essa documentação. Então, aqui é um @put. Alt Enter aqui para importar o put. Qual o RI? Contatos, barra. Notem que nesse caso aqui, tá, eu utilizei a padronização que o Maurício vai
mostrar para vocês, tá? Eu acho que ele fez isso para mostrar que tem como passar um valor no corpo da requisição e também no path, aqui na URI, tá? Dentro do mesmo método. Mas a gente não precisaria, se o objeto contato ele já vier com o ID dentro dele, dentro do JSON, eu não precisaria passar também no path o ID, tá? Então, neste caso aqui, ele está passando, além disso, está passando o objeto contato, tá? Então eu vou usar o mesmo padrão aqui que o Maurício vai ensinar para vocês, certo? Então, ó, tem um path aqui, além da URL do recurso, tem a URL do método, tá? Então por isso eu coloquei aqui. Então eu preciso colocar um @path, aspas, aspas, ID, e passar um long ID, vírgula, preciso passar um body, porque aqui, ó, notem que dentro do corpo a gente quer ter um objeto contato. Vai chegar um JSON aqui, então a gente precisa enviar esse JSON aqui nesse método. Então, @body, faltou arroba, contato, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui, ó? Tô nessa URI, eu quero que o valor desse objeto ID aqui seja colocado aqui nessa URI. E além disso, dentro do corpo da requisição, eu quero que vá um JSON com os valores desse objeto. É isso que a gente está montando aqui. Só com isso, a gente já tem mapeado todos os métodos daqui. Só que notem, pessoal, se a gente errar uma anotação ou errar um caractere aqui, ele não vai achar o recurso, ele vai fazer uma requisição no local errado. Se a gente errar um parâmetro aqui, se lá estiver esperando um valor de ID aqui e a gente não colocar esse valor de ID aqui, ele vai errar também. Vai dar erro na requisição, tá? Então, quando vocês forem fazer esse mapeamento, tome muito cuidado com o tipo de verbo, qual URI certinha, qual é a forma de envio, se tem algo no corpo, se tem algo na URI, no path da URI, tá? Tem uma outra forma aqui que eu não vou explicar para vocês, mas tem aqui, tá? Talvez se der tempo na próxima aula eu adicione um método, que é além de enviar algo pelo corpo e enviar algo pelo path, tem uma terceira forma de enviar, que é, deixa eu achar aqui, deixa eu ver se tem no tutorial. Que é a gente usar o @field, ó. @field, ele é quando a gente está fazendo lá no web service, está esperando algo, sei lá, algo nesse padrão aqui, ó. Nesse padrão aqui, tá? Ó. OK igual um valor, daí AQS igual outro valor e assim por diante, tá? Na próxima aula eu explico isso para vocês, tá? É uma outra forma de que daí o web pode ser que o web service esteja esperando naquele outro formato e daí a gente aqui na requisição tem que montar naquele formato, tá? Então, continuando aqui, tenho tudo mapeado na minha interface. Como que eu faço para usar essa interface quando clicar no cadastrar? Ó, esse daqui é o, nessa fragment, cadastrar fragment, esse é o método de clique. Ó. O que a gente está fazendo nesse exemplo? Cada vez que clica cadastrar, a gente está pegando todos os valores dos edit texts, enviando para um objeto contato. Aqui está faltando adicionar o telefone, né? A gente tem que editar isso, ó. ET também telefone. Aqui eu vou substituir para ET, ao invés de ET sem, ET telefone. ET telefone. Lá no cadastrar também agora eu vou trocar aqui no layout para ET fone, o ID.
Vou trocar o text aqui para telefone. E o input type aqui também. Vou colocar aqui um telefone no input type. Cadê? Number. Não, tem aqui a fone. Tá? Ó, troquei aqui o input type para abrir já o teclado certinho para telefone. Beleza, com isso daqui, deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. Não, tudo certinho, tá? Então agora antes a gente tinha um ET senha, tudo para senha, agora a gente tem para telefone. O que vai acontecer aqui, ó, pessoal? A gente vai pegar as informações da tela, jogar para um objeto contato, e no exemplo de fragments que a gente estava fazendo, a gente estava adicionando num vetores, numa lista estática, ó, notem, que é o que eu estou pedindo para vocês lá nos exercícios, uma lista estática que está onde? Está na main activity, ó. Tá aqui essa lista estática, ó. Public static list contato, lista contatos, new array list. Tá? Então eu consigo acessar de qualquer fragment ou qualquer activity essa lista aqui usando o nome da classe, ponto, nome da lista. O que agora a gente vai transformar nosso exemplo? Quando clicar cadastrar, ao invés de adicionar nessa lista, a gente tem que fazer o quê? Chamar o web service chamar o método adicionar do web service. Como que eu chamo o método adicionar do web service aqui do cliente? Ó? A gente tem que chamar esse cara aqui. Né? Como que a gente faz isso? Através dessa interface que a gente criou. Cadê? Ó? Contato service. A gente tem que chamar esse método. Só que como que a gente chama um método de uma interface? Não tem como chamar um método de uma interface, porque não, a interface, o método da interface não tem implementação. É só a assinatura do método. Então, o que o retrofit nos disponibiliza aqui? Para a gente utilizar essa interface, a gente precisa criar um objeto retrofit, configurar a URL base dele, e esse objeto retrofit, ele tem um método create, que a gente passa a interface aqui nesse create, e esse método create vai criar a classe que implementa essa interface automaticamente dentro desse método. Ele vai criar uma classe que implementa essa interface. Ele vai ler essas anotações da interface e vai montar as requisições post nessa URI, recebendo esse método. É esse método create que vai criar toda essa classe para a gente. É a classe que implementa essa interface. A gente não vai precisar criar a classe que implementa essa interface. Esse método create vai fazer automaticamente e já vai retornar um objeto chamado dessa interface aqui. Tá? Ele vai criar a classe, implementar os métodos e retornar um objeto que a gente pode, através desse objeto, chamar os métodos. Certo? Sem a gente precisar criar essa classe que implementa a interface. Tá? Então, primeiro passo, aonde eu quero chamar isso daqui? Tá? Onde eu quero chamar isso daí? É dentro da minha fragment. Então, onde que eu quero chamar isso daqui? Esse método adicionar? Dentro da cadastrar fragment. É aqui. Então, aqui eu preciso ter um objeto retrofit. Tá? Então, vou declarar como atributo da classe aqui, esse retrofit. Vou inicializar ele agora dentro do onCreate. Então, isso daqui eu vou fazer aqui, dentro do onCreate, onde eu inicializo todos os outros componentes. Tá?
Então, ó, esse objeto eu estou inicializando ele, e eu tenho que dizer qual o URL base. Qual o URL base no nosso caso? http localhost 2.8080 tá? Então eu vou fazer isso, ó. http ao invés de https seria aqui localhost 2.8080, certo? Qual é o detalhe aqui, pessoal? Esse software que a gente está rodando aqui, a gente está rodando aonde? A gente vai tentar rodar dentro de um emulador, porque eu não consegui abrir meu emulador, deu algum problema aí, vou ter que provavelmente reiniciar o Windows aqui para matar esse processo aqui, provavelmente, tá? Porque eu fechei ali o emulador e ele não matou o processo. Eu vou ter que resolver isso daqui, tá? Mas basicamente a gente vai rodar esse nosso código dentro de um emulador. Um emulador ele tem uma rede própria. Então esse localhost vai ser executado dentro do emulador. Se eu executar localhost dentro do emulador, ele vai pegar, vai procurar algo dentro da rede do emulador. Só que não é o caso, porque o nosso servidor ele está dentro da rede do meu Windows aqui, tá? Então a gente tem que executar algum comando que o emulador chame o localhost da máquina que está hospedando o serviço. Entenderam a questão? Isso daqui vai estar sendo executado dentro do emulador e o emulador ele tem que chamar, na verdade, o IP do meu Windows aqui, que não é localhost. Localhost é o IP lá do emulador. Então a gente tem que substituir esse localhost por 10.0.0.1, se não me engano, tá? Localhost Android Emulator 10.0.2.2, é isso aí. 10.0.2.2, tá? Então o que é esse cara aqui, ó? Esse é o IP que o emulador chama o localhost do meu Windows aqui, o IP do meu Windows, tá? Local, que é onde está rodando o meu web service. Então é isso que a gente vai colocar aqui. Cadê? Aqui, ó. Ao invés de localhost, a gente vai colocar 10.0.2.2. Isso aqui vai chamar o IP aqui do meu serviço, tá? Tudo bem, pessoal, tá? Depois assista o restinho da aula, tá? Então, ó, tá aqui a nossa URL base. Um detalhe importante é, não esqueçam se é HTTP ou se é HTTPS. No caso aqui eu não estou usando HTTPS no meu serviço, então é HTTP. O IP, como ele está local aqui, eu vou colocar 10.0.2.2 porque eu vou acessar, rodar esse código dentro do emulador. Se eu rodasse esse código direto no celular, vocês têm que cuidar que o celular esteja na mesma rede que o notebook ou o computador que vocês estão rodando. E vocês vão ter que colocar aqui um CMD, um ipconfig, tá? E pegar o IP local aqui de vocês, ó, do IPv4, 92.168.1.110. Vocês teriam que colocar esse IP aqui. Se vocês quisessem rodar do celular de vocês pro web service rodando no computador de vocês, tá? Vocês só iam digitar ipconfig lá e colocar o IP aqui. Como eu vou executar no emulador, eu vou colocar esse 10.0.2.2, certo? Qual o próximo passo? Vamos voltar aqui para o retrofit, ó. Agora, eu tendo um objeto retrofit, eu consigo instanciar um objeto da interface que eu criei, que no nosso caso lá é contato service, tá? Então vou declarar aqui um contato service. Que é o objeto que tem os métodos adicionar, listar, etc. Como que eu inicializo esse cara aqui? Notem que isso daqui é uma interface, então eu não vou conseguir dar um new
contato service. Se eu fizer isso, ele vai criar uma classe anônima e vai pedir para a gente implementar todos esses métodos, ó, que estão lá na interface. Não é o que a gente quer. Aí não sabe implementar esses métodos, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o objeto retrofit, o método create dele, passando a interface aqui que esse cara já vai criar a classe e instanciar um objeto para nós. Tá? Então recebe retrofit.create e eu vou passar aqui a interface contato service.class. Pronto. Está aqui o objeto contato service para a gente chamar aqui quando clicar em cadastrar, enviar esse objeto contato para o método adicionar que está aqui. Certo? Antes de fazer isso, chamar aqui o contato service, tem mais um detalhezinho, pessoal. Vocês lembram que dois detalhezinhos, tá? Dois detalhes. Um é, vocês lembram que no Gradle a gente adicionou esse conversor JSON aqui, que é quem converte objeto Java em JSON e JSON em objeto Java. Em momento algum a gente disse que neste retrofit a gente quer utilizar o JSON e não outro conversor, tá? Não basta a gente só mandar importar para o projeto, a gente tem que dizer efetivamente que a gente quer usar o JSON, tá? Como que eu faço isso? A gente tem que configurar nesse objeto retrofit. Deixa eu ver como faz, acho que ele não explica aqui. Vamos ver se ele explica aqui. Aqui, ó. Além de configurar a base URL, a gente tem que adicionar qual é o conversor de JSON que a gente vai utilizar. E a gente faz isso com essa linha aqui, tá? Chamando esse método addConverterFactory, passando o JSON converterFactory.create. Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Depois da base URL, eu vou adicionar o conversor JSON ao meu objeto retrofit. Isso é um detalhe importante, senão ele não vai saber qual é o conversor de JSON que ele tem que utilizar. Tá bom? Agora sim. Esse é um detalhe. O segundo detalhe é, se a gente vai criar um aplicativo que tem que chamar a internet, tem que acessar a internet, a gente precisa dar permissão de utilizar a internet aqui no manifesto. Então tem que vir no Android Manifest, tá? E adicionar uma permissão aqui, tá? Em cima da tag activity, a gente cria uma tag aqui chamada use. Agora eu não lembro se é dentro, acho que é em cima da application. Uses permission, em cima da application. Uses permission. E a gente vai pesquisar aqui por internet. Tá ali, ó, permissão de internet. E fecha a tag. Pronto. Isso daqui vai estar dando permissão do nosso aplicativo utilizar a internet do celular. Vai pedir a permissão para o Android. Tá? É outro detalhe importante que não iria funcionar sem essa tag aqui. Tá? Em cima da tag application, coloca essa permissão de internet aqui. Tá? Beleza, agora sim. Agora eu tenho o objeto contato service e eu posso chamar service, contato service, ponto adicionar. O que eu passo aqui dentro do adicionar? Eu passo o objeto contato. Qual objeto contato? Esse cara aqui que nós preenchemos com os valores da tela. Ó. Tá? Então eu vou colocar aqui contato. Certo? É só isso? Vocês acham que é só isso? Não é só isso, tá? Se a gente fizer uma requisição assim,
primeiro o Android não vai deixar porque as versões atuais são mais chatas e elas não permitem facilmente fazer uma requisição onde o aplicativo vai requisitar o servidor e vai ficar aguardando a resposta do servidor travado ali. Isso é chamado requisição síncrona. O cliente chama o servidor e fica aguardando. Por que o Android não deixa mais fazer isso? Antigamente ele deixava, na versão 2.3, 4.0 até deixava facilmente fazer isso. Por quê? Porque não é bom, porque imagina que o servidor demora para responder, vai travar o aplicativo. Ou o servidor esteja fora do ar, vai dar um timeout, vai travar o aplicativo, tá? Então, qual é o correto? É a gente, se a gente quiser mesmo fazer uma requisição síncrona, tem que dar várias permissões aqui, tem que fazer várias coisas, tá? No Android, colocar umas anotações, dizer isso no manifest, não vou ensinar isso para vocês porque não é o recomendado. O recomendado é fazer uma requisição assíncrona, tá? Essa requisição assíncrona, como que a gente chama ela, tá? Além de chamar o método aqui, service.adicionar, a gente vai dar um ponto em queue aqui. Deixa eu ver se tem aqui para mostrar para vocês. Não ensina aqui no tutorial, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. A gente vai dar um ponto em queue. A gente vai colocar na fila de requisições esse cara aqui, tá? Essa chamada aqui. Então, dentro desse enqueue, notem que ele está pedindo um callback, tá? Que callback é esse? Um callback de contato. Então, eu vou dar um new aqui, callback de contato. Notem que ele já sugeriu aqui para a gente criar isso. E a gente vai selecionar essa opção aqui de callback de contato, tá? Sempre vai ser assim, pessoal. Vocês vão dar um ponto em queue, daí ele vai dizer lá, ó, eu quero um callback, um objeto callback do tipo callback contato. Aí vocês vão dar new callback contato, igual vocês faziam no onClick lá. Pedir um onClick, vocês davam um new no onClick. Aí aqui é a mesma coisa, ó, new call, já vai aparecer aqui callback de contato. Vocês vão selecionar. O que ele vai fazer? Ele vai criar esse callback aqui, ele é uma interface. Tá aqui, ó, interface, tá? Ou seja, a gente vai estar implementando o método de resposta e o método de falha do servidor. O que vocês precisam saber? Quando a gente chamar isso daqui, ele vai requisitar o servidor. O servidor pode demorar para responder, mas quando o servidor responder, vai cair nesse método de resposta. Então, esse método aqui cai neste método sempre que o web service responder. Seja uma resposta de erro, porque pode ser uma mensagem de erro, ou uma resposta de sucesso, tá? Lembra quando eu expliquei para vocês, que eu mostrei para vocês cadê na última aula? Aqui, ó, os HTTP status. Ó, o que é uma resposta de sucesso? Todo o status que esteja entre 200 e 299. Ó, 200 ok, 201 created, 202 accepted. Então tem tudo que tiver entre 200 e 299 é resposta de sucesso. O que é uma resposta de erro? Tudo que tiver dentro da faixa do 400, bad request, não autorizado, não encontrado. Aí essas respostas, quem vai dizer essas respostas é o servidor aqui, tá? Então,
Se for qualquer faixa dentro do 200, vai cair aqui. Vou colocar aqui então. Ou seja, qualquer resposta HTTP dentro da faixa 200 a 299. Tá? Tá, e aqui nesse método de falha aqui, qualquer resposta HTTP dentro da faixa 400 a 499, que são a faixa de erro. Cai neste método sempre que o web service não responder. Não, na verdade eu errei aqui, tá, pessoal? Isso aqui não é aqui, ó. Aqui ele vai cair nesse método de falha sempre que o web service não responder, tá? No onResponse ele vai, ou seja, qualquer resposta HTTP dentro da faixa 200 a 299 ou qualquer resposta HTTP dentro da faixa 400 a 499. Quando o web service responder, vai cair aqui, tá? Tanto quando der erro, como der sucesso. Se o web service demorar, der o timeout, o tempo lá que ele vai estar aguardando, e não responder, vai cair aqui. Significa que o server está fora, tá? Já vou terminar a aula, pessoal. Mais 5 minutinhos, só vou implementar esse onResponse aqui. Nem vai dar para testar porque nessa aula, porque eu tenho que arrumar o emulador. Daí na próxima aula a gente testa e implementa o resto, tá? Beleza. Esse método de onResponse ele vai cair sempre que o web service responder, tá? Notem que um dos parâmetros dele é esse objeto response. Esse objeto response, notem que ele é do tipo response, que é uma resposta HTTP, que dentro do corpo possui um objeto contato, tá? Beleza. Como que eu sei se foi uma resposta de sucesso ou se foi uma resposta de erro? A gente vai usar esse objeto aqui. Então a gente vai fazer aqui, ó, se o response ponto tem um método aqui isSuccessful, que retorna um booleano, significa que é algo dentro da faixa do 200 a 299, tá? Vai cair nesse if. Else significa que é algo dentro da faixa do 400. Vou colocar isso daqui aqui dentro. Entenderam? Tá? Então, se for uma resposta de sucesso, o que a gente quer fazer? Significa que ele cadastrou lá. A gente poderia só exibir um toast na tela, cadastrado com sucesso, sei lá. Aqui a gente pode usar o... Tem um caminho aqui que a gente consegue já montar ele, peraí. Sei lá. Então aqui a gente tem que passar o contexto. Eu vou usar getContext, porque a gente está dentro de um fragment. Lembra que o contexto daí a gente tem que pegar pelo getContext. Eu vou passar aqui a mensagem, cadastrado com sucesso, e tem que colocar a duração, toast, vou botar uma vírgula aqui, ponto long, e vou dar um ponto show aqui. Pronto, mensagem de cadastrado com sucesso. Se não, eu vou dar uma mensagem aqui, erro ao cadastrar. Poderia concatenar aqui, por exemplo, com o response
Error body aqui poderia ser, tá? Ou tem como pegar o código do status aqui também e fazer uma mensagem específica para cada código de status, tá? Por enquanto eu vou, deixa eu ver se, vou só colocar aqui a mensagem de erro, tá? Mas aí poderia fazer uma mensagem específica para cada tipo de status que tem lá do HTTP, tá? E aqui eu vou exibir também uma mensagem de erro, que é apenas que o servidor está fora. Tente novamente mais tarde. Odeio essa mensagem, mas aparece em vários aplicativos. Certo? Conseguiram entender aí, pessoal? Tem um web service aqui para cada controller web service que eu tenho. Eu vou criar uma interface aqui com as anotações correspondentes. E para eu usar essa interface na minha activity ou no meu fragment, eu preciso declarar um objeto retrofit. Tenho que declarar o objeto da interface e eu inicializo o objeto da interface através do objeto retrofit, que vai estar configurado o IP, a URL base, qual o conversor. Tendo esse objeto da interface lá, já instanciado, através do método create, eu consigo chamar os métodos a adicionar aqui que a gente criou, tá? PontEnqueue para fazer uma requisição assíncrona, vou colocar aqui. Uma requisição assíncrona, tá? E o método onResponse vai ser caso o web service responda, seja para sucesso, seja para erro. E o método de falha é caso o web service esteja fora do ar e não responda, depois do timeout. Certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Nenhuma? Então a gente fica por aqui nessa aula, tá, pessoal? A gente vai testar essa implementação que a gente fez na próxima aula. E na próxima aula a gente vai terminar o nosso exemplinho adicionando o listar, adicionando o buscar, o editar e o excluir, tá? A gente já tem aqui todos os métodos implementados, vai ser bem mais rápido de fazer isso, tá? Então, de retrofit, o conteúdo basicamente é esse, tá? É saber criar essas anotações, incorporar as libs, criar as anotações, usar o body, usar o path, usar as anotações dos verbos e passar os URIs corretamente. Além disso, tem que saber utilizar o objeto retrofit, colocar o URL base corretamente, adicionar o conversor correto, criar o objeto da classe da interface que a gente criou e chamar o método assincronamente, tá? Basicamente é isso aí do retrofit. Na próxima aula a gente vai chamar todos esses outros métodos da interface aqui e testar o nosso app. Beleza, pessoal? Então, se não tiver nenhuma dúvida, não tem nenhuma dúvida aí? Tranquilo? Na próxima aula, então, a gente termina esse exemplo, tá, pessoal? Vamos requisitar todas as funções do web service e ver o aplicativo funcionando. Infelizmente, aqui eu não consegui executar, eu vou perder tempo arrumando essa questão aqui do emulador. Provavelmente na última vez que eu usei, eu mandei fechar o emulador sem mandar desligar ele e ele deve ter dado uma bugada. Tá? Um abração, pessoal. Oi? Claro. Sim, ele tá sempre, a cada aula, pessoal, eu coloco aqui ó, na aula, eu coloco exemplos realizados em aula
e daí eu crio um zip aqui dos exemplos que a gente fez, tá? Além disso, vocês têm aqui no começo aqui, antes das aulas especificamente, tem um exemplos de aula tópicos especiais que tem todos os exemplos, ó, é uma pastinha para cada encontro síncrono, tá? Então, o que eu vou fazer aqui na aula de hoje? Eu vou colocar o código atualizado do servidor, porque a gente trocou lá o contato de senha para e-mail, para telefone, e vou colocar o código Android também, certo? Vai ter dois códigos lá aqui na aula de tópicos de hoje, tá bom? Feito, valeu. Um abraço aí, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, boa semana. Se cuidem aí, pessoal. Tchau, tchau.